E aí, Sneakerhead, tudo tranquilo? Eu sou Marcelo Pisante e nesse vídeo eu vou te falar de uma grande influência da cultura pop e também da cultura Sneakerhead. Tô falando do Travis Scott. Por aqui, eu conto a história de pessoas que estão ligadas ao universo dos sneakers, como a trajetória do Virgil Abloh da Off-White até a Louis Vuitton. Já falei do Kanye West com a linha Yeezy. E contei a história do Stan Smith, o tenista que muita gente acha que é só um modelo de tênis. Curioso que até lançaram esse livro, Some People Think I'm a Shoe. Bom, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você curte sneaker, já se inscreve no canal porque você pisou no lugar certo. E aproveita para bicudar o like, porque em canal Sneakerhead a gente não dá like, a gente bicuda o like. Agora tá na hora de falar dele, Jacques Berman Webster II, mais conhecido como Travis Scott. Ele é um rapper, compositor e produtor musical americano. Só que não é só isso não, ele também tem uma grande influência na moda e vou te falar sobre isso daqui a alguns instantes. Nascido em Houston, Travis cresceu na cidade de Missouri. Ainda na adolescência, iniciou a carreira como produtor musical, trabalhando diretamente com hip hop. Foi com Chris Holloway, seu amigo de infância, que ele formou a dupla The Graduators, lançando o primeiro EP no MySpace. Ainda nessa época, ele e seu colega O.J. Jazz formaram o grupo The Classmates, lançando dois projetos, o Buddy Rich em 2009 e o Cruising USA em 2011. Eles fizeram sucesso, mas em 2012 o grupo se separou por questões financeiras e conflitos pessoais. Travis se empenhou cada vez mais na música e tomou a decisão de largar a faculdade para se dedicar ainda melhor à sua carreira. Foi quando ele se mudou para Nova York, com o objetivo de estourar como rapper e como produtor. Seus pais, que não ficaram nem um pouco felizes com a atitude do rapaz, pararam de o ajudar financeiramente. Mas olha, mal sabiam eles que o alvo do rapper seria certeiro. Travis se dedicou bastante e seus contatos renderam. Em um de seus primeiros passos, ele fechou o contrato com a Grand Hustle Records, produtora do T.I., que descobriu o cara e deu aquela força. E não para por aí não, ele levou créditos por 3 faixas do álbum Weezus, a convite do próprio Kanye West. Inclusive, Travis considera Kanye como um padrinho de sua carreira, os dois já tramparam bastante juntos. Grandes nomes trabalharam com Travis. Ele coproduziu o single Bitch Better Have My Money, da Rihanna. Coproduziu a música Crawl, do Jay-Z, sem falar nos diversos feats que ele já fez com vários artistas, como o próprio Kanye West, Juicy J, Quavo, Wiz Khalifa, Kendrick Lamar, Drake, The Weeknd, Justin Bieber, e a lista segue só com nome de peso. Para você ter noção do sucesso de Travis, ele tem 2 mixtapes, O Pharaoh, de 2013 e Days Before Rodeo, de 2014. Em 2015 veio seu primeiro álbum de estúdio, o Rodeo. Em 2016 veio Birds in the Trap Sing McKnight. Em 2017 teve o Run to Jack, Jack Runcho. E por fim, um dos mais aclamados de todos os tempos, Astro Road, em 2018. Inclusive o nome Astro Road e a ilustração do álbum, que nada mais é a cabeça enorme do próprio Travis na entrada do parque, se trata de uma homenagem ao parque que ele ia quando era criança em Houston. Make this here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they give me loose. Yeah, jump out, boys. That's Nike boys hopping our coast. This shit way too big. When we pull up, give me the loot. Give me the loot. Was off the Remy, had up at post. Em 2017, ele lançou a Cactus Jack Records, com o intuito de ajudar outros artistas e de descobrir novos nomes. Don't you open up that window. Don't you let out that antidote. Popping pills is all we know. In the hills is all we know. Don't go through the front door. It's low key at the night show. So don't you open up that window. Máximo respeito pro cara, afinal ele trabalha com uma galera foda e ainda faz questão de manter as portas abertas para novos talentos.
Outra parada que eu acho da hora no Travis é que ele não quer que o rap seja descartável, e aí ele é bem mais focado no álbum completo, almejando que este álbum tenha um valor eterno. Tanto que ele trata cada criação do álbum como se fosse um set de filmagem, e dá pra perceber isso bem nos clipes que são irados. For this life I cannot change. Hidden hills, deep off in the main. M&M's, sweet like candy cane. Drop the top, pop it, let it bang. Outra curiosidade é que o rapper tem uma filhinha, a Stormy Webster, com a socialite Kylie Jenner. A pequena aparece bastante no documentário do pai, o Voando Alto. Esse documentário é super interessante. Ele foi lançado em 2019 e mostra o dia a dia do Travis, sua fama e a produção do álbum Astroworld, que havia sido indicado ao Grammy. It's time for the Grammys to find out who Travis Scott is. We don't want just hip hop, bro. We want album of the year. Rolam até uns depoimentos falando que a música do Travis os tirou das drogas, do crime, e é mais da hora que mostra o Travis como um humano, cheio de sonhos, dedicação, medos e inseguranças. Tem uma hora que eles mostram um show antigo em que tinham pouquíssimas pessoas, mas o cara se manteve firme e hoje faz shows lotados. Travis motherfucking Scott, the greatest live performer on this planet. Esse documentário é muito massa e eu super recomendo. E outro momento marcante na carreira dele foi a parceria com o jogo Fortnite. Ele fez um show na pegada do jogo, lançou música e o evento atingiu mais de 45 milhões de visualizações. Mais de 27 milhões de jogadores, sendo 12 milhões ao mesmo tempo. É surreal, sério. E pra quem acha que o envolvimento do Travis Scott está apenas na música, tá bem enganado. Ele manda muito bem no quesito estilo, tá sempre ostentando looks de grandes marcas como Prada, Louis Vuitton, Nike, entre tantas outras, e seu estilo é muito bem definido, seja pelos grills ou pelas tranças, tudo no astro é notável. E pros sneakerheads, o rapper tem sido uma baita inspiração vindo com tudo, fazendo várias colaborações de tênis. Sua parceria com a Nike tem feito bastante barulho com os fãs de sneakers. A primeira collab foi o Air Force One Low Travis Scott Sale. A característica mais imperdível desse pisante é a presença de swooshs, os logos da Nike, substituíveis. Eles vêm num pack com 3 opções de swoosh e isso já torna a colaboração Nike Travis totalmente personalizável. Junto com o cadarço vem os grills do Travis, tem o símbolo da Cactus em um pé e no outro o Travis Scott. No calcanhar vem o logo da Nike Air ao contrário e a cor contrasta super bem com o clássico solado de borracha. Outro modelo é o Jordan 4. O Jordan não poderia ficar de fora. Esse Jordan 4 foi lançado em 3 cores. Azul, verde e roxa, mas apenas a azul foi feita para o público, enquanto as outras 2 cores foram feitas para a distribuição Friends and Family. Ele presta uma homenagem ao time de futebol Oilers da cidade de Houston, onde o rapper nasceu. Eu piro nessas homenagens que puxam as nossas raízes e até fico pensando qual homenagem eu faria se fizesse uma collab com uma marca. Bom, o Air Jordan 1 também recebeu o toque do Travis Scott. Um dos pisantes mais hypados de todos os tempos, um clássico que o próprio Travis pegou e recriou do seu jeito. Esse Jordan vem com uns detalhes bem maneiros, como a assinatura da Cactus Jack bem próxima ao swoosh, num detalhe quase imperceptível. Na língua também tem mais uma assinatura da Cactus e o mais maneiro é que tem um pequeno bolso oculto dentro da língua. Essa cor totalmente voltada para o marrom deixa um clássico mais clássico ainda. Tem uma cena do documentário que o Travis presenteia um fã com esse pisante. Essas collabs do Travis com a Nike não estão para brincadeira e agora vem mais um Jordan para a lista. No Super Bowl de 2019, o Travis apareceu com esse Jordan 6 nos pés.
e é uma das colaborações mais alternativas da sua coleção. O modelo é todo confeccionado na cor verde oliva, com os detalhes das cores preta, vermelha e cinza. Esse sneaker também vem com um bolso na lateral, a assinatura da Cactus Jack vem no calcanhar direito e o solado brilha no escuro. Esse tênis veio no momento em que a carreira do cantor estourou de vez, na época que ele lançou o Sicko Mode com o Drake e que ficou ainda mais conhecido pelo relacionamento com a Kylie Jenner. Outro pisante maneiro que não podia ficar de fora desse vídeo é o Cactus Trails. Quem acompanha a carreira do Travis Scott sabe que o cara é um furacão e que a energia dele nunca acaba. Esse Air Max foi criado na intenção de conciliar a energia do cantor, proporcionando conforto e estilo. E esse pisante não foi feito apenas para os adultos não, pois as crianças também podem ter um. E foi aproveitando o lançamento desse Air Max que a Nike estendeu a colaboração com o Travis, lançando peças de roupa também. Haja estilo! E falando em estilo, o próximo pisante manda muito bem. Um dos tênis mais icônicos de todos os tempos, esse Air Force que o Travis colaborou, ganha um respeito a mais, porque recebeu campanha de artistas como Rasheed Wallace, Jay-Z e Virgil Abloh. A silhueta desse pisante dá o que falar, pois é necessário analisar não só uma, mas várias vezes para entender qual mensagem o Travis queria passar. Bom, vendo umas entrevistas do Travis, eu caí nessa, que ele ficou em choque algumas vezes. Travis, what exactly is going on in this photo right here? Holy shit! Yeah, man, this is Christmas. You see the CD I have in my hand? Yeah, what are you holding? I'm holding my mixtape. And on this day, I went to DJ Premier's house because my dad and DJ Premier, they like grew up together. They're like best friends. No way! Yeah. But yeah, that's my brother and sister. They're twins. Jordan and Josh. Travis Scott, New Year's Eve 2014 at the Waldorf in Vancouver, British Columbia, Canada. Travis Scott, New Year's Eve at the Waldorf, British Columbia, Canada. Yeah, do you remember that gig? You were in Vancouver on New Year's Eve. No one in the back, chills. That's what you said. What does that mean? How the fuck you know that, bro? You're Travis Scott. We have to know. It's fucking great. E uma parada que eu gostei de ver é que ele curte dois artistas que eu também gosto, o Basquiat e o Keith Haring. In the Lights Out video, you have some Keith Haring art. Yeah, Lovesick. Amazing. I love Keith Haring. Yeah, I'll fuck with him. And I have a gift for you right here since it is Christmas time. A Run DMC postcard. Wow, Christmas card. This is amazing. And it comes as well with a 7-inch and an LP as well. More Keith Haring art. It's lit. This is dope, bro. I thought I'd get you some more Basquiat because I have the Ramonzi versus K-Rob Jean-Michel Basquiat illustrated 12-inch from 1983 for you. Bro, this is like a fucking amazing. These are like all dope vinyls. Is like fuck. And I thought I'd give you a gift to introduce you to Malcolm McLaren. Here is a Malcolm McLaren Do Like Scratching LP, and it has your favorite Keith Haring art. Keith Haring is everywhere, isn't he? Yeah, he's every fucking where. This is fucking actually rare as fuck. Legal ver um artista atual com esse alcance curtindo esse tipo de arte. Aqui no canal, inclusive, eu contei a história do Keith Haring por meio dos tênis, nesse vídeo. Para assistir ao vídeo completo, o link está aqui na descrição. Eu fico por aqui. Se você tiver mais curiosidades do Travis Scott, lança nos comentários que eu faço questão de saber. E me diz qual que é a sua collab favorita, porque, são várias e é uma mais da hora que a outra que eu, sinceramente, fico na dúvida. Espero que você tenha curtido esse vídeo, então não esquece de dar o like. Obrigado pela sua companhia, eu sou Marcelo Pisante e a gente se vê no próximo vídeo.